Que o arco das formigas quimera é um dos melhores arcos já produzidos na indústria dos animes? Isso eu não posso afirmar, já que eu não assisti todos os animes e estou bem longe disso. Mas posso dizer com convicção que este é um dos melhores arcos que eu pude ler e acompanhar. Isto deve-se muito ao fator de um personagem, o Meruem. O nascimento do Rei Supremo foi uma drástica mudança para o mundo de Hunter x Hunter. Um Nen nunca antes visto, junto com a capacidade de dominar o mundo, tornavam ele praticamente invencível. Mas o melhor deste arco não foi as lutas, os plot twists nem as reviravoltas que tivemos, mas com certeza foi a construção do Meruem para no fim se tornar cada vez mais humano. Olá, eu sou o Prometheus e sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre o arco das formigas quimera, um dos melhores arcos que eu pude ler recentemente. Confesso que antes nunca havia dado uma chance para Hunter x Hunter, só há pouco tempo é que eu consegui terminar de assistir todo o anime, e aproveitando que estou com a memória fresca, decidi fazer este vídeo. Bom, o arco das formigas quimera começa com Gon e Killua chegando no continente de Yurubai, no sítio onde vai decorrer grande parte do arco das formigas quimera. Eles acabam de sair de Grid Island e estavam à procura de Gin, mas acabam dando de cara com Kaito, o aprendiz de Gin e conhecido de Gon. Kaito explica para Gon que estava naquela ilha por causa de suas pesquisas em um tipo de formigas predominantes no local, as formigas quimera. Enquanto isso, a rainha das formigas, uma criatura estranhamente monstruosa, acabava de escapar de uma quase morte e ainda machucada diz que deverá dar à luz ao rei. Então, a partir dali, começa a se alimentar de vários animais diferentes para poder se recuperar e dar à luz ao rei. Porém, aquilo não era o suficiente para satisfazer a rainha, ela precisava de algo maior. Em paralelo a isto, Gon e Killua conhecem o grupo de Kaito. Assim, eles os ajudam na sua pesquisa, e ao encontrar uma das partes deixada para trás da rainha, Kaito explica o quão perigosas as formigas quimera podem ser para o mundo. Isto deve-se ao processo de acasalamento destas criaturas. Basicamente, este processo chama-se fagogênesis e baseia-se em a rainha comer vários tipos de alimentos, fazendo com que seus filhos nasçam com as características dos animais que ela comeu. Sendo assim, se ela comer um pássaro, o seu filho terá características de um pássaro. Se ele comer um cavalo, seus filhos terão características de cavalo. E assim por diante. Mas é aí onde jaz o problema. Se por alguma razão ela comer um humano, as formigas quimera poderão pensar, falar e até mesmo usar Nen. Mas para o azar deles, a rainha já tinha iniciado sua reprodução, começando a criar vários soldados e dando-os ordens para trazer o máximo de comida para ela. E é quando um dos seus subordinados traz carne humana para ela. Carne humana de duas crianças que estavam na floresta à procura de frutas. A rainha achava essa carne deliciosa e decide ordenar aos seus subordinados para trazerem mais e mais desta maravilhosa carne. Ela precisava saborear tal gosto de novo e de novo. Com isso começam a nascer cada vez mais formigas quimeras humanoides que pensam e se comunicam e não apenas seguem a ordem da rainha. Assim, eles atacam várias vilas em busca de comida para sua rainha. Depois de criar um enorme reino naquela ilha, ela decide que começará o processo para o nascimento do rei. Então ela chama os seus subordinados e pede para que eles tragam mais e mais humanos para ela comer. Antes que o rei nascesse, ela decide criar 3 criaturas extremamente fortes que seriam os soldados leais do rei, os 3 guardas reais. Em paralelo, Gon e o grupo de Kaito chegam na fronteira da NGL, onde entram para investigar ainda mais sobre as formigas quimera. Mesmo sendo perigoso, Gon decide que iria para lá mesmo assim. Além deles, Ponzo e Pokkon, junto de 2 amigos, invadem também a NGL, mas são rapidamente erradicados pelas formigas quimera, que descobrem a partir dali a existência de humanos com Nen, e segundo eles, estes humanos valem por 1000 humanos. Enquanto todos são mortos, Pokkon é levado inconsciente até a base das formigas quimera. Gon e Killua enfrentam uma quimera com aspecto de coelho e nesta luta Gon dá o golpe de Nen dele e faz com que seus poros se abrissem e assim despertasse a habilidade de usar Nen forçadamente. Com isto, as formigas aprendem a como despertar o seu Nen de uma maneira forçada, mas é aí que Nefer pitou uma das 3 guardas reais, Nice.
Todos ficam assustados com o tamanho da sua aura e ajoelham-se perante ela. Então eles dizem a ela tudo o que sabiam então sobre o Nen. E com os poderes dela, eles torturam Puckle e fazem ele explicar todo o conhecimento essencial de Nen. Enquanto isso, a rainha começava a cultivar o rei dentro da sua própria barriga. Já Kaito, Gon e Killua estavam no meio da floresta observando o reino das formigas quimera, após derrotar vários soldados e entrar em várias lutas perigosas. Mas de repente, Kaito sentiu um enorme Nen por todo o local, e ele ordena para que Gon e Killua saiam dali o mais rápido possível. Aquela era Neferpitou que os tinha observado e decidiu que queria testar as suas habilidades e ver o quão poderosa ela era. Então Kaito põe-se na frente dos dois e antes mesmo que ele conseguisse reagir, Pitou avança nela arrancando um dos seus braços. Gon furioso tenta revidar nela, mas Killua, sabendo quão forte o inimigo era, golpeia Gon e o faz desmaiar. E a pedido de Kaito, Killua carrega Gon e sai dali o mais rápido possível, enquanto Kaito tentava ganhar tempo para que eles fugissem. Quando eles chegam na fronteira da NGL, eles descobrem que a Associação dos Caçadores foi convocada para erradicar as formigas quimera. E quem foi chamado para isso foi Morel, Knoff e Isaac Netero. Gon e Killua retornam para a cidade com um grupo de Kaito, e é mais do que nunca eles estavam motivados para salvar Kaito. Mas nós ao mesmo tempo descobrimos que Kaito já havia sido morto por Pitou e teve sua cabeça arrancada pela mesma. Na cidade, eles treinam com Bisque para que assim eles possam ir junto na missão para atacar as formigas quimera. Mas eles não foram fortes o suficiente para derrotar Shoot e Knuckle, e é durante a luta final entre eles que por fim dá-se o nascimento do Rei Supremo, aquele que governará não só todas as formigas quimera, mas também todos os seres viventes na face da Terra. Aquela era a junção de todos os gênios humanos muito mais que perfeitos. Aquele era o ápice da evolução. Não existia criatura vivente naquele momento mais poderosa que ele. Mesmo nascendo prematuramente, Meruem sai da barriga da sua mãe forçadamente, deixando-o à beira da morte no processo. E no processo, ele mata alguns dos seus subordinados que já não haviam mais nenhuma função para ele. Juntamente da sua guarda real, ele sai dali em busca de humanos que ele possa comer. Então Colt, um dos soldados mais fiéis da rainha, faz uma trégua com a associação e as pessoas estão a atacar os soldados em volta do reino, para que assim eles pudessem curar a rainha que estava num estado crítico. No fim eles aceitam, pois se a rainha viesse a morrer, seria um problema, pois as formigas iriam se separar e começar a criar vários reinos e expandir seus territórios. Mas tudo foi em vão e a rainha morreu do mesmo jeito. Porém, antes de morrer, ela pede para que diga o nome do rei a ele. Este nome era Meruem. Colt consegue observar algo mexendo no corpo morto da rainha e quando ele vê, era um pequeno bebê, provavelmente humano, mais pequeno que a palma da sua mão. E Colt, a partir dali, ele promete a todos que nunca mais comerá humanos. Na procura de Meruem em busca de carta humana rara, ele chega ao castelo da República Goroto do Leste, onde ele invade e facilmente mata todos os soldados de lá. E é onde ele prova pela primeira vez o humano raro. E a partir dali ele deseja para si este sabor rico e delicioso, que ele precisava comer, mais e mais. Chegando na sala onde o rei estava, ele mata o rei daquele local, tornando-se assim o dono de tudo aquilo. Então, algumas bailarinas que estão no local pedem pela sua misericórdia. Vocês humanos são mesmo estúpidos. Peguem esse seu pequeno cérebro de vocês e usem-no para pensar com cuidado. Vocês já atenderam a pedidos vindo de porcos e vacas que vocês abatem? Para Meruem, humanos são tão insignificantes quanto a vida de um animal para nós humanos. Afinal de contas, ele era o ápice de qualquer criatura viva. Abaixo dele nada mais importava. Não havia humanos cuja vida era valiosa. Depois, Meruem dá início ao seu plano para selecionar os humanos mais fortes dentre eles. E é no meio disso que Killua consegue retirar a agulha imposta por seu irmão, tirando assim o seu limitador que impedia de lutar contra pessoas que ele achasse mais forte que ele. Assim ele mata a Quimera Coelho que estava a tentar matar Gon. Shoot e Knuckle retornam com Kaito, mas ele não era mais o mesmo. Seu corpo estava cheio de cicatrizes e ele estava a ser controlado. Gon, achando que teria como salvá-lo, decide que iria fazer parte do plano para atacar a base das formigas quimeras, que consistia em separar a guarda real do rei, e assim Gon e Killua ficariam com Pitou, Shoot e Knuckle ficariam com Yuppie, Knoff e o Moriel ficariam com Puff, e Isaac Netero ficaria de dar conta do rei.
Enquanto isso acontece várias lutas adjacentes, incluindo a luta da trupe fantasma que volta para a cidade Meteoro para derrotar algumas formigas quimera, e é durante essas lutas que eles conseguem alguns aliados novos, como o Icalgo e o Meteoron, duas formigas quimera que estão decididas a derrotar o rei. Enquanto isso, o rei, antes que a seleção começasse, o rei estava tentando se entreter com alguns jogos de tabuleiro. Apenas ao ler as regras ficava claro para Meruem todas as formas e possibilidades de ataque de qualquer jogo. Não importando a circunstância, o rei conseguia se adaptar a qualquer coisa. Era notório que a verdadeira força de Meruem não era a quantidade nem que ele tinha, nem a força e velocidade absurdas que ele tinha também, mas sim a incrível capacidade de adaptatividade dele. Mas foi quando ele chamou a vencedora mundial de um jogo chamado Gungi. Essa era a Komugi, uma menina cega, cuja única razão de viver era o Gungi. Após ler as regras, Meruem decide jogar uma partida contra Komugi, e pela primeira vez, o rei havia perdido. Mais do que isso, ao que parece, ele não conseguia ler o padrão de Komugi. A evolução dela não havia limites para tal, nem havia como interromper isso. Depois de bastantes jogos, Meruem cada vez mais pensa que poderia vencer Komugi. Quando ele sentiu-se convicto disso, decide fazer uma aposta com ela. Se Meruem perdesse, Komugi poderia pedir qualquer coisa que lhe seria concedido. Já se Meruem vencesse, Komugi teria que integrar seu braço esquerdo. Mas Komugi pede para que ele não desejasse isso, e que se ela perdesse, que o rei devesse tomar sua vida. Afinal, se ela perdesse uma única vez, ela não valeria mais nada. Sua vida valeria menos que lixo. Vendo o pedido exagerado que Meruem havia feito, ela arranca o seu próprio braço como pedido de desculpas. Mas Komugi não desejava que isso acontecesse, e diz para o rei que se ele quisesse jogar com ela, teria que repor o seu braço. Relutante, Meruem cedeu ao desejo dela e então chama Neferpitou para recolocar o seu braço. Mas enquanto isso, por sorte ou pela causalidade do destino, por Pitou ter desativado seu En para curar os braços de Meruem, que o mesmo estava constantemente ativo para prevenir a entrada de intrusos. Por causa disso, Knopf consegue se infiltrar dentro do castelo e espalhar alguns dos seus portais em lugares estratégicos. Porém, ele não consegue adentrar muito além da escadaria, pois Puff havia ativado seu En durante o tempo em que Pitou estava curando Meruem. Knopf sai do castelo horrorizado com o tamanho En que havia presenciado de Puff, tendo até mesmo envelhecido alguns anos por conta disso. Depois de vários jogos contra a Komugi, Meruem a mandou descansar. Seus servos, principalmente Puff, estavam preocupados com o rei, pois as atitudes do rei estavam mudando e eles achavam que a Komugi era uma grande ameaça no plano do rei conquistar o mundo. Mas antes que Komugi fosse descansar, o rei pergunta à menina qual seria o seu nome. Ela responde dizendo o nome dela. E quando Komugi rebate a pergunta, perguntando ao rei sobre o seu nome, ele fica em completo choque. Quem sou eu? Por que estou aqui? Um rei sem nome, um castelo emprestado. Meruem então chama seus guardas reais para perguntar se alguém saberia o seu nome, mas nenhum deles pode responder a sua pergunta. Ele admite na sua conversa que após ver Komugi despertar o seu Nen repentinamente na partida de Gungi, que ele ainda teria muito para evoluir. A evolução de Komugi no Gungi era algo interruptível, e ele admite que graças a ela, ele pode perceber que existem outros tipos de força. Mas no fim conclui momentaneamente que o poder da violência é soberano e apropriado para um governante, e todas as outras habilidades não têm sentido. Por isso ele decide matar Komugi, mas ao chegar no local onde Komugi descansava, Meruem se depara com uma ave a atacar a menina. Mesmo que por impulso, ele não pode ver ela naquela situação, por isso mata a ave para proteger Komugi. Ele não conseguia entender o que seu coração queria dizer naquele momento. Meruem pergunta para Komugi por que dela não ter pedido ajuda a ninguém, e ela diz que não queria ser um incômodo para as pessoas lá no castelo, mas Meruem diz que ela não era incômodo algum, mas sim uma convidada importante. Mesmo que Meruem ainda não tivesse notado, mas aquela menina cega havia ajudado o rei a ver o valor no sentido da vida humana. Mas por fim dá-se o início à seleção, e assim também dando início ao plano de ataque. Cerca de 5 milhões de cidadãos começam a marchar para o palácio. Morel cria estratégias com Chute, Knuckle e Meteoron na dimensão de Knopf. Knopf chega e anuncia que informará ao grupo de quaisquer mudanças antes da operação. Ao fazê-lo, ele percebe que Puff está liberando escamas, que teve um efeito hipnótico sobre os cidadãos.
Gon, Killua e Kalgo chegam na dimensão de Knoth e por fim estava tudo pronto para começar o ataque das formigas quimera. O ataque começa com Zeno Zoldrick e Netero ao chegar pelos ares e a dispersar uma enorme chuva de ataques de Nen por todo o local. Netero afasta Pitou para bem longe, porém ela consegue voltar com a ajuda do Dr. Blight. Assim, todos colocam-se nos seus postos, com Chute, Meteoron e Knuckle ficando com o Yuppie e Kalgo indo salvar Palm, Killua e Gon indo em direção a Pitou. Ao mesmo tempo, Netero e Zenos caem no chão em frente ao palácio e entram onde acreditam que está Meruem. Lá dentro, eles encontram uma visão chocante, com Mugi gravemente ferida pelo Dragon Dive. Ver a consideração de Meruem pela vida de outra criatura o choca, ao ponto de Meruem conseguir se aproximar perigosamente deles, sem que eles percebam. Meruem ordena que Pitou salve Komugi e pede a Netero que vá para outro lugar com ele para evitar mais mortes inocentes, caso ele desejasse lutar. E assim eles saem de lá. Na saída, Netero vê Gon e Killua que vieram encontrar Pitou e aponta para a direção onde estava Pitou. No caminho, Zeno diz para Killua julgar o que estava acontecendo por si mesmo. Eles entram para ver Pitou curando com Mugi. Gon estava furioso com o fato de Pitou estar curando essa garota, mas assassinou cruelmente Kaito. Pitou, sendo incapaz de revidar, implora para Gon para permitir que ela cure com Mugi antes dele fazer o que ele quer fazer, chegando de quebrar seu próprio braço. Killua lembra a Gon que apenas Pitou pode curar Kaito, então Gon relutante dá a Pitou 1 hora para curar os ferimentos de Komugi. A luta entre Knuckle, Chute contra Yuppie explode e no fim eles são completamente derrotados e Yuppie vai até onde está o seu rei. Mesma coisa com o Puff. Puff consegue derrotar o Morel e assim ir até onde estava seu rei. Descobrimos que Palm havia cometido suicídio quando tinha invadido o castelo e ela foi transformada em uma formiga quimera graças a Pitou. Porém, ela veio sem sentimentos, mas com a ajuda de Killua ela consegue voltar e assim vão em direção a Gon. Enquanto isso, somos levados onde a luta principal do arco decorrerá. Meruem e Netero aterrissam em um sítio usado para experimentar armamento nuclear pesado, que ficava bem longe de tudo, por isso eles não precisavam se preocupar com nada e poderiam usar seu poder no máximo. Meruem não conseguia entender o motivo de Netero estar fazendo aquilo, mesmo sabendo que ele poderia morrer no processo. O rei também diz que antes pensava que a vida humana era algo sem importância e valor, nada mais que gado. Mas depois de encontrar com Mugi, o seu pensamento mudou e ele descobriu que existem humanos cuja vida era valiosa assim. Isto também aplica-se a Netero. Por isso Meruem estava disposto a poupar a vida de Netero se ele render-se ali. Mas Netero não aceita, pois naquele final apenas ele se salvaria. Meruem também diz que pretende criar um mundo onde todos são iguais, um mundo onde a palavra igualdade não teria mais sentido de ser usada. O rei finalmente encontrou um motivo para usar os seus poderes, proteger os fracos que merecem viver e matar as pessoas cujas vidas não têm valor. Com isto, Meruem se assenta no chão e diz que não tinha intenções nenhumas de lutar contra Netero. E ao ouvir o discurso de Meruem, Netero pensa o quão perigoso era Meruem, afinal ele estava sempre oscilando entre monstro e humano. Por isso ele decide lutar com ele e acabar com aquilo muito rápido, antes que o seu coração seja cativado por ele. Em sequência, ele acerta um golpe em Meruem com uma das suas mãos do seu Hyakushi Cannon, porém esse ataque não faz qualquer efeito no rei, que sai da cratera criada pelo golpe sem nenhum arranhão e volta a sentar-se no chão como nada tivesse acontecido. Netero volta a atacar Meruem com o seu Hyakushi Cannon, só que dessa vez tentando esmagar Meruem com 2 das mãos de Buda. Porém, Meruem consegue defender-se, o que assusta Netero e o faz recuar para trás. Mas Meruem volta a se sentar como antes, dizendo que a única coisa que Netero poderia fazer com ele era conversar. Mas Netero, ao ver que conversar não iria convencer Meruem de desistir de cumprir o seu plano, pensa e pergunta ao rei se queria saber o seu nome. Afinal, um dos seus subordinados estava lá presente quando a rainha havia morrido e disse o nome de Meruem. Então ele diz ao rei que se ele fizer Netero admitir a derrota, talvez Netero diga o seu nome. Meruem então aceita as condições da batalha, pois estava disposto a tudo para saber o seu nome, pois talvez assim ele encontraria a resposta para as suas perguntas.
Rapidamente Netero avança em Meruem e começa a deferir uma chuva de ataques. Ataques esses tão fortes que fazem uma cratera no chão e manda os dois para o subsolo daquele sítio. Após cair dentro daquele sítio, Netero comenta que aquele era o seu cemitério, o cemitério de Meruem, e volta a atacar o rei, mandando para longe com seu Hyakushiki Cannon. Assim o mesmo pensa sobre quão grato ele estava por estar ali naquele momento, e por ter conhecido e poder lutar contra Meruem. E assim começa a luta entre os dois. Netero ataca e ataca e atacava mais uma vez, mas independente de quantas vezes Netero atacava, Meruem voltava à sua postura e contra-atacava Netero. Mas mesmo assim, Netero não deixava abertura nenhuma para Meruem. Era uma defesa quase que perfeita. Netero se movia tão rápido que o rei só podia apenas seguir a imagem de Netero com seus olhos. Neste momento ele sentiu apenas uma coisa: pura admiração pelo seu inimigo. Meruem tentava entender como Netero conseguia ser tão forte assim mesmo sendo apenas humano. Para tal feito, Netero quer abdicar tudo de si em treinos extremamente intensivos. Netero foi treinado em artes marciais e aos 46 anos durante o inverno, ele acreditou ter atingido o ápice do seu potencial físico e assim subiu as montanhas para refletir. Durante o seu tempo lá ele percebeu que era infinitamente grato às artes marciais por tê-lo tornado o homem que ele era e prometeu que mostraria sua gratidão de uma maneira única, fazendo uma série de 10.000 socos e orações diariamente. No primeiro dia, essa sequência levou 5 a 6 segundos e ele levou mais de 18 horas para completar os 10.000 golpes. Depois de completar o ritual, ele desmaiou de exaustão e caiu no sono profundo, apenas para depois de acordar e repetir os 10.000 socos no dia seguinte. Isso se tornava Netero. Um dia, depois de 2 anos, ele percebeu que embora tivesse completado seus 10.000 socos, o sol ainda não havia se posto. E depois de 2 anos, aos 50 anos, Netero tornou-se capaz de completar o ritual diário em menos de 1 hora. Como resultado, ele passou o tempo extra em oração, um desenvolvimento que o levou à iluminação. Naquele ponto, Netero já havia ultrapassado os que muitos consideram de limites humanos. Aquilo era realmente o potencial infinito da humanidade. E assim a luta entre o potencial de evolução da humanidade e o dom nato da natureza continua. Meruem elogia Netero, entendendo o tempo que ele teve que treinar para alcançar tal poder, e volta a atacar Netero. Uma enxurrada de ataques era diferido. Netero defendia todos, mas Meruem sempre voltava para atacar novamente. O ataque de Hyakushiki Cannon era a única coisa que superava o rei. Mas, mesmo assim, não conseguia fazer dano algum. Aquela luta de milhares de milhões de combinações de golpes diferentes poderiam até ser infinitos golpes, mas Meruem via isso como um jogo de Gung, onde ele precisava descobrir e prever os movimentos de Netero com base no seu hábito de cada pessoa, um hábito que cada pessoa tem, mas isso seria complicado, como atirar uma flecha através do buraco de uma única agulha numa floresta cheia delas. Meruem conseguia fazer isso, não importa quantas vezes ele precisa atacar e apanhar. Ele estava convicto de que iria conseguir adaptar-se aos movimentos de Netero e saber qual é a sua combinação de golpes. Depois de milhares de milhões de golpes, poderiam até ser golpes fracos para Meruem, mas o rei estava a sentir os primeiros indícios de dor no seu corpo. Porém, finalmente, Meruem havia conseguido, depois de tantos golpes, descobrir qual era a sequência de Netero e assim arrancar a sua perna direita. Netero para o sangramento, contraindo seus músculos, e então ele diz para Meruem que isto estava prestes a começar só agora. Meruem pode entender a importância do Gung para chegar até aí. Graças a Komugi, ele pode prever os golpes de Netero numa infinita combinação de golpes. E assim eles voltam a troca infinita de golpes. O Hyakushiki Cannon de Netero tornavam-se milhares de punhos, criando infinitos focos de artifício entre eles. Então a hora chegou, um pequeno desvio no ataque, um tremor que não podia ser chamado de hábito ou tendência. E então, o rei continuava a defender os golpes de Netero com o próprio corpo. O rei viu uma luz fraca à frente, e então ela alcançou, e assim ela arranca o braço esquerdo de Netero. Vendo que Netero estava incapacitado de usar o seu Hyakushiki Cannon, Meruem senta-se e pede para que Netero diga o seu nome. Porém, Meruem estava errado ao achar que Netero não podia rezar. Afinal, a oração é o gesto que vem do coração. E assim ele usa o seu ataque final, a sua mão zero. Assim Netero junta todo o seu Nen sobrado, sacrificando sua alma no processo. O Hyakushiki Cannon segura Meruem e dispara uma enorme rajada de energia. Porém, mesmo com o potencial máximo dos humanos, não conseguiu alcançar o dom nato da natureza. E mais depois de ver que o seu ataque não havia matado Meruem,
e o que o Meruem havia ordenado para que Netero diga o seu nome, então Netero diz que não estava sozinho, e assim dizendo também o nome do rei. No momento em que Netero disse o nome do rei, Meruem só pode ficar parado vendo o que estava prestes a acontecer. E com uma aura assustadora, Netero diz para Meruem que ele não sabia nada sobre o potencial ilimitado do homem para a evolução. E aquela vez foi a primeira vez que o rei sentiu medo. Assim Netero se despede, golpeando seu coração e dizendo a Meruem que eles se encontrariam no inferno. Depois, neste momento, Meruem descobriu que o checkmate já havia sido dado antes mesmo da luta se iniciar. Assim, uma bomba no coração de Netero foi acionada e explode aquele local por completo, criando uma enorme rosa com a explosão. Aquela era a rosa dos pobres. No fim, as armas de destruição em massa humana venceram o dom nato da natureza. A bomba detona, incinerando a região circulante, incluindo Meruem. Puff e Yuppie chegam e veem o seu rei naquele estado, e para o salvar, eles dão pedaços do seu corpo, fazendo com que eles fiquem com pedaços em miniatura dos seus corpos reais. Assim, eles voltam para o castelo, agora com o rei completamente mais forte do que antes, mas ainda com amnésia. Ela havia esquecido de tudo o que havia passado com Komugi e tudo o resto. Sendo assim, Puff e o Yuppie estavam determinados a fazer o rei não se lembrar de Komugi. Pitou e Gon chegam no castelo, onde estava o corpo quebrado de Kaito, e assim eles se dirigem para a sala. Ela recebe uma ligação que Gon não liga muito, mas aquela era Puff que usou suas habilidades para imitar a voz de Komugi, para assim dizer que Komugi estava salvo e já não era mais uma refém. Pitou diz para Gon que Kaito já não tinha mais salvação, e que Kaito morreu na sua batalha, e que suas habilidades só impediram que o seu corpo não se decompôs. Gon começa a chorar, vacilando entre emoções de raiva e ódio. Pitou então chama Dr. Blight. Quando Gon vê, pensa que Pitou vai curar Kaito, mas Dr. Blight começa a curar seu braço esquerdo, que confunde Gon, mas ele ainda na esperança de que Pitou curasse Kaito depois do seu braço fosse curado, mas isso não acontece. Gon finalmente percebe que não tinha como curar Kaito, e acusa Pitou de ser uma mentirosa. Todas as suas emoções reprimidas são liberadas em forma de uma aura escura, que transforma em uma versão mais velha, mais forte e mais musculosa de si mesmo. Ele exige lutar com Pitou do lado de fora, ao qual Pitou obedece. Pitou usa o seu máximo, mas o seu máximo de poder não estava páreo para Gon naquela forma. Mas devido à lealdade do rei, mesmo após morrer, uma marioneta assume o corpo de Pitou, controlando o seu corpo e assim arrancando o braço de Gon. Gon simplesmente usa seu braço para prender Pitou e usar o seu Jokenpo gigante para destruir todo o corpo dela juntamente com a floresta ao redor. Simultaneamente, Meruem chega no palácio. Puff percebe que Meruem conseguia se lembrar das coisas ao ver imagens e ouvir nomes. E então assim, eles tentam de tudo para impedir que o rei volte a se lembrar de Komugi. Mas eles descobrem que naquela bomba haveria um veneno e que estava matando eles pouco aos poucos. E que o rei já não teria tanto tempo assim de vida. Com isto, o Elfin, sentindo-se ameaçado pela aura do rei, diz por impulso o nome de Komugi, o que faz o rei se lembrar novamente de tudo que teve com Komugi. Meruem recupera todas as suas memórias sobre Komugi e Gungi, o que deixa Puff destroçado. Puff mais tarde, juntamente com Yuppie, morrem devido ao veneno. Meruem encontra Palm e pergunta a ela onde está Komugi. Ele revela que conhece o seu destino e que em breve morrerá, e admite a derrota para a humanidade. Palm, agora praticamente uma quimera ante, revela a localização sob a condição que ela possa observá-lo nos seus últimos momentos. E assim Meruem volta a se reencontrar com Komugi, para assim voltar a jogar Gungi com ela. Neste momento era o único desejo de Meruem, poder jogar mais uma partida de Gungi contra Komugi. Antes de começar o jogo, Meruem diz a Komugi o seu nome e pede para que ela o chame assim. E no meio daquela partida, Komugi começa a chorar dizendo se estava tudo bem, alguém como ela poder sentir tanta felicidade e ter tantas coisas boas acontecendo com ela. É aí que Meruem diz para ela que ele foi envenenado e não tarde morrerá, mas que queria passar esse tempo com Komugi.
mas que esse veneno também era contagioso, e se ela ficar mais tempo com ela, Komugi morrerá brevemente também. Mas Komugi mesmo assim continua a jogar contra Meruem, pois ela achava que nasceu para aquele momento. Seu propósito de vida era aquele, para viver este momento. O destino os havia juntado, o rei cruel que acabou tornando-se humano e a garota cega que o ajudou a ver isso. Assim Meruem e Komugi continuam a sua partida de Gungi até que não conseguem mais, e por fim é onde temos uma das cenas mais bonitas de Hunter x Hunter. Meruem morre nos braços de Komugi, pedindo para que ela o chame pelo seu nome uma última vez. E é aqui onde o arco das quimeras termina e este vídeo também. Muito obrigado por assistirem até aqui. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o vosso like. Se não gostaram, não esqueçam de deixar o vosso dislike. Muito obrigado. Não esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar este aqui. Eu trarei muitos mais vídeos de Hunter x Hunter. Vou começar a ler o mangá para tentar me atualizar nos capítulos. E é isso. Muito obrigado e tchau.